Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. O Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais impressionantes do ministério público de Jesus. Depois de acalmar a tempestade no mar, ele chega à região dos Gadarenos. Não vai ali para encontrar multidões, nem para receber homenagens. Faz uma longa travessia para encontrar apenas 2 homens. 2 homens que haviam perdido tudo: a paz, a dignidade, a convivência e a esperança. Eles vivem entre os túmulos. Essa informação não é apenas geográfica, é profundamente espiritual. Os túmulos representam uma existência marcada pela morte interior. Quantas pessoas ainda hoje continuam vivas biologicamente, mas sepultadas pelo medo, pela culpa, pelos vícios, pelos ressentimentos, pela solidão ou pela falta de sentido? O Evangelho nos mostra que Jesus não evita esses lugares. Ao contrário, é justamente para lá que ele vai. O mundo costuma abandonar quem parece não ter mais solução. Jesus faz exatamente o contrário. Onde os homens desistem, Cristo começa a sua obra. Ele nunca considera alguém perdido definitivamente. Não existe coração tão ferido que não possa ser restaurado pela graça de Deus. Os demônios reconhecem imediatamente quem é Jesus. Que tens a ver conosco, Filho de Deus? É impressionante que aqueles que combatem Deus saibam perfeitamente diante de quem estão. Enquanto tantas vezes nós, que nos dizemos cristãos, convivemos com Cristo sem reconhecer plenamente sua presença e seu poder. A fé não consiste apenas em saber quem Jesus é, mas em entregar-lhe a própria vida. Os espíritos malignos ainda perguntam: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Eles sabem que sua derrota é inevitável. Toda a missão de Jesus anuncia que o reino de Deus já começou e que o poder do mal não tem a última palavra. A cruz e a ressurreição confirmarão definitivamente essa vitória. A cena dos porcos lançando-se ao mar revela algo muito importante. O demônio só sabe destruir. Tudo aquilo que Satanás toca termina em morte. Quantas falsas promessas o pecado apresenta. Promete felicidade e entrega vazio. Promete liberdade e produz escravidão. Promete prazer e deixa tristeza. Cristo, ao contrário, talvez exija conversão.
mas sempre conduz à verdadeira vida. Talvez o detalhe mais triste deste evangelho esteja no final. Depois de presenciarem um extraordinário milagre, os habitantes da cidade pedem que Jesus vá embora. Em vez de agradecer pela libertação daquele homem, preferem proteger seus interesses materiais. O prejuízo econômico falou mais alto que a alegria da salvação. Essa atitude continua muito atual. Também nós corremos o risco de querer um Cristo que nos console, mas não nos transforme, que resolva nossos problemas, mas não toque nossos apegos. Sempre que o Evangelho exige mudanças concretas, somos tentados a dizer ainda que silenciosamente: Jesus, afasta-te um pouco da minha vida. No entanto, Jesus nunca entra à força. Ele respeita a liberdade humana, bate à porta do coração e espera ser acolhido. Cada um precisa decidir se prefere conservar seus porcos, símbolo dos apegos, dos pecados e das falsas seguranças, ou experimentar a liberdade dos filhos de Deus. Como recordava Santo Agostinho, Deus criou-nos sem nós, mas não nos salvará sem a nossa colaboração. A graça é oferecida a todos, mas precisa ser acolhida. Também São João Paulo II ensinava que o ser humano não pode compreender plenamente a si mesmo sem Cristo. Quando afastamos Jesus, perdemos também a verdadeira compreensão de quem somos. Quando o acolhemos, reencontramos nossa dignidade e nossa vocação. Neste contexto, somos convidados a acreditar que nenhuma situação está perdida. Cristo continua atravessando os mares da nossa existência para nos encontrar. Talvez existam tempestades, talvez existam cadeias invisíveis, talvez existam túmulos interiores que carregamos há muitos anos. Nada disso é maior que a misericórdia de Deus. Hoje o Senhor nos pergunta: queremos realmente ser libertados? Estamos dispostos a deixar que Ele transforme nossa vida, mesmo quando isso exige renúncias, ou preferimos conservar aquilo que nos aprisiona? Peçamos a graça de nunca expulsar Jesus de nossa vida. Ao contrário, abramos as portas do nosso coração para que Ele permaneça conosco e expulse tudo aquilo que não pertence a Ele. Onde Cristo permanece, o medo cede lugar à esperança, o pecado dá espaço à graça e a morte é vencida pela vida nova. Que a Virgem Maria, vencedora de todo o mal, por sua perfeita obediência a Deus, nos conduza sempre ao encontro de seu Filho e nos ensine a acolher sua presença com um coração livre e fiel. Rezemos assim: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, entra em nosso coração e liberta-nos de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Rompe as correntes do pecado, fortalece-nos nas tentações, cura nossas feridas e faz-nos viver como verdadeiros filhos de Deus. Que jamais prefiramos os bens passageiros à Tua presença salvadora. Pela intercessão da Virgem Maria, concede-nos perseverar na fé até o dia em que participaremos plenamente da Tua vitória. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.